Muito boa tarde a todos vocês. Estamos dando início a mais um Desperte o Louco que há em você. E hoje estamos com ele, Everson Varoli. Muito boa tarde, Everson. Prazer, cara. Que honra estar aqui. Obrigado, Fábio. A honra é toda nossa, Everson. A honra é toda nossa. Obrigado por atender o convite dessa equipe maluca que nós temos com a gente aqui. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, Desperte o Louco é colocar na mesa o que está no coração. Aqui nem o briefing das pessoas, dos convidados, eu quero saber antes de chegar à mesa. Tá. Então aqui a gente faz tudo espontâneo realmente. Eu peço para eles assim, é o nosso combinado aqui, né? O briefing só vem pro meu celular quando eu entro aqui na sala. Para eu não criar nem expectativas boas e nem ruins sobre nenhum convidado. Boa. Por exemplo, tivemos um rapaz hoje, pela manhã, que ele tinha, acho que, 2.000 seguidores. É uma pessoa que, se você fosse olhar pelo Instagram dele, você criaria expectativas negativas sobre o podcast. Claro. Mas como foi uma coisa da hora, eu descubro que o cara ficou 16 anos no McDonald's. Então ele tem uma história antes de virar empreendedor. Cara, e foi muito massa. Então, legal. Esse é o legal. E hoje não vai ser diferente com você aqui. Desperte o Louco, o Everson. Quando a gente faz, o sinônimo disso seria despertar a sua versão extraordinária, a versão que você vira o jogo, a versão que fez você ser o extraordinário, ok? Pessoal, como é de costume, primeiro vamos saber quem é, antes do empresário, antes do mentor, quem é o Everson? Primeiro eu gosto dessa ideia do louco, porque a única diferença, ou o limiar entre um louco e um gênio é único e exclusivamente o resultado que ele entrega, tá? Então, é muito legal nesse contexto a pessoa ser louco. Senão não vai ter. Uma genialidade, ela vem da loucura, ela vem do zero, do nada, ela vem do improvável. Então, eu gostei da ideia aí do nome do podcast, parabéns. É o mesmo tema do meu livro, viu? Boa. Olha do seu lado aí, ó. Isso aí, ó. Desperte o louco que há em você. Legal, parabéns, cara. Que legal, bacana. Então, olha só. Vamos lá falar um pouquinho do Everson. Eu venho de uma família de classe média baixa. Eu vivi a vida toda em Carapicuíba, um município aqui do lado. Passei por uma história de superação de separação dos pais e o divórcio. Meu pai em ascensão na carreira, aconteceu o divórcio, ele começou a ter um pouquinho de brilho na profissão da advocacia. Minha mãe vendendo roupas. E eu queria as minhas conquistas, os meus bens. Eu queria comprar um brinquedo, uma bicicleta, algo novo. Eu trabalhei por isso. Então, minha carreira começa fazendo pipa e peixinho para vender, que é o pipa de duas varetas. E né? você tinha quantos anos? Com 10 anos eu comecei a fazer pipa para vender. Com 11 anos eu vendia sorvete nos 2 quarteirões ao redor da minha casa, não passava disso. 11 anos de idade? Com 11 anos. E eu queria alguma coisa a mais para mim, eu comprava uma cartelinha de rifa, comprava um brinquedo e rifava. E aos 16 anos eu fui vender tempero na estação de Carapicuíba. Eu fiquei sócio, dei ideia para um cara que tinha... 12 anos? Aos 16, não, 15 para 16. Eu fiquei com 15, 16 anos vendendo tempero na estação de Carapicuíba. O sangue empreendedor estava ali desde cedo. Desde cedo, Você aceita um café, uma água? Não, já tenho água aqui, obrigado, irmão. Tá ótimo. Então, e aí, cara, começa uma jornada terapêutica que eu nunca imaginei que pudesse ter na minha vida, ou que eu fosse chegar nesse ponto da terapia, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas da banca de tempero, eu saio para trabalhar numa loja de produtos naturais, embalando ervas, fazendo granola, etiquetando os produtos naturais e participando de cursos e vivências voltadas ao esoterismo. Então lá tinha curso de runas, iridologia, leitura da saúde humana pela íris, tinha numerologia pitagórica e outros cursos de onde 30 anos depois eu venho tirar um conteúdo terapêutico e lançar um método. Desses produtos. Desses aprendizados. Você é o convidado que vai mandar aqui hoje no Desperte o Louco. Bora lá. Qual o tema que você daria para esse podcast de hoje? O poder do seu nome.
o poder do seu nome. Esse é um bom tema para a gente abordar hoje, já que aqui só tem louco. Então, vamos falar da loucura, né? A loucura que foi sintetizada, roteirizada, e esse mapeamento se tornou um método. E hoje eu aplico e ensino, já tenho meus alunos formados. Esse mapeamento virou um método. Virou um método. Vamos lá, o pessoal está te ouvindo agora, como eu, estamos curiosos. Vamos dar um contexto agora para quebrar objeções. Então, quando Maria recebe um anjo, o anjo Gabriel, ele fala que ela vai ter um filho e que ele é uma promessa de Deus e ele vai se chamar Jesus. Não foi Maria que deu o nome para Jesus. Aconteceu o mesmo com Zacarias, o marido da Isabel, prima de Maria. Ele recebe um anjo e o anjo fala para Zacarias, você vai ter um filho e o nome dele é João. Então, olha só, a partir dessa premissa, como Jesus também diz que nós somos iguais a ele e podemos realizar obras, inclusive maiores do que as dele, Uau. Jesus traz uma equiparação de almas, de existência, de ser. E ele, por ter tido um nome escolhido por um anjo ou por Deus, nós também somos iguais a ele. Nosso nome, ele conta algo a mais sobre a gente. Então, nós não estamos sujeitos a sermos o que o nosso pai escolheu, porque escolheu o nosso nome ou nossa mãe. Não, a gente já vem com ele pronto. Alguém recebe intuitivamente ou recebe a presença de um anjo que intui o nosso nome. E eu aprendi... Todo nome, na sua opinião, vamos lá, polêmica. Exemplos, tem ali Abrão e Abraão. Ele mudou o nome, mudou o propósito. Jacó e Israel. Perfeito. O nome vem com propósito. Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Todo nome nasce com um propósito? Todo nome tem seu propósito. Todo nome tem uma tendência a um propósito, uma vibração, um propósito, um chamado. E aí é que está a questão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão justamente porque mudou o propósito dele. Deus fala, a partir de agora você será líder de nações. A Bíblia já deixa um spoilerzinho do que Pitágoras trouxe, né, de 400, 500 anos para cá, como uma vertente terapêutica, um possível mapeamento do seu nome. O que eu fiz? Eu tirei todo o contexto místico da numerologia, porque Pitágoras não foi místico. Mistificaram, né? Pitágoras e tornaram um processo muito adivinhatório, coisa que eu não gosto. Então eu volto às origens de Pitágoras, faço toda uma abordagem bíblica. Por exemplo, Jesus muda o nome de Tiago e João, os dois irmãos, para Boanerges. E Jesus dá um significado, ele fala que significa filhos do trovão. Olha, meu irmão, você conhece a palavra aí, ó, que legal. Pouco. Então, por que isso, né? Trovão não tem filho, isso é metafórico, e a gente não entende muito bem o que Jesus quis dizer. Cada um interpreta de uma forma, enfim. Mas o que importa é que Jesus disse que significa isso, não importa se a gente não sabe exatamente o que é. Jesus afirmou taxativamente que um nome significa algo. Então tem um significado. Por outro lado, João capítulo 1, versículo 1 diz que o princípio era o verbo e o verbo era Deus. Gênesis 8, 1, 3 está dizendo, e disse Deus, Deus usou a palavra, o verbo, para criar luz, haja luz. Então a Bíblia lá, depois de 1:3, 1:4, 1:5, está dizendo, e disse Deus, : ele disse. Então nós estamos sujeitos à linguagem, nós respeitamos a fonética, a palavra dita, declarada, os decretos, né, que a gente aprende Sim. a fazer, nossas afirmações positivas. Sim. O nosso nome tem essas afirmações positivas e implícitas. E eu mapeei isso e descobri um padrão exclusivamente terapêutico, Fábio. Que legal, cara. Então, o seu nome... Na prática, vamos lá, Fábio. Então, vamos lá. A letra F é a 6ª letra. O 6 é o mestre. E Fábio dá 24, que dá 6. Esquece essa conotação pejorativa do número 24, tá? Não, tranquilo, eu sou tranquilo com isso. É porque eu não faço piadinha com isso, porque é muito importante você saber que 24 resulta na soma dos algarismos 2 e 4, que dá 6. A letra F é um 6. A sílaba Fábio, Fá, é 7, porque A é a primeira letra. 6 com 1, 7. O sábio. 6 é o paizão, o mestre, o professor, o orientador,
aquele que acolhe, aquele que protege. Tudo que se espera de um pai, de um mestre, de um professor, aquele que educa. Então, cara, existem vertentes positivas e negativas do número porque ele é uma energia. O número não é a energia, ele representa uma energia. Sim, ok? sim. Então vamos lá, energia elétrica é representada por volts, mas não é a palavra volts, é a energia elétrica. Então o nome também... E o 0 ali, né? Exato. Agora veja só, o binário 1 e 0, perfeito. Energia elétrica é boa ou ruim? Não, ela é neutra. O que você vai fazer com energia elétrica? Rodar esse podcast aqui ou vai dar choque em alguém e machucar alguém? Uau. Então, a energia solar é boa ou ruim? Fica o dia inteiro debaixo do sol sem protetor ali na região de Cubatão, da Praia Grande, enfim. Você vai se lesar, vai lesar a tua pele. Então, tudo o que é energia, ela é neutra. O nome Fábio, é um nome bom ou ruim? É uma energia. É uma energia extremamente poderosa. Ela é intensa, mas ela é neutra no sentido de ser boa ou ruim. O que você vai fazer com o nome Fábio? A força do professor. Você vai criticar todo mundo? Você vai falar, você não está bem hoje, você está feio, isso aqui está errado, você está tudo bagunçado. Você vai usar essa palavra para machucar, para ferir, para criticar, para apontar dedo, para julgar, já que o professor, ele é observador, ele vê o errado. É óbvio que ele sabe analisar, ele é muito crítico, muito analítico. Você vai usar esse senso crítico para ferir as pessoas ou você vai impulsioná-las, você vai silenciar e vai achar um jeitinho positivo de falar, você pode fazer melhor. Eu confio em você, eu acredito em você. Isso aqui não está tão bom como poderia ser de acordo com o teu nível. Como é que você vai se expressar, Fábio, como grande mestre, irmão? Cuidado, cara. Cuidado, porque todo o seu sucesso, toda a sua plenitude depende do uso daquele poder, aquela força, a energia maravilhosa que Deus entregou de bandeja para você, que é a energia do mestre. Agora, se você não ensinar nada para ninguém, essa energia vai saturar. E aí você vai chegar em casa ou no ambiente de trabalho e vai colocar essa energia para fora, dizendo, isso é sujo, vocês não valem nada, vocês são porcos, vocês são... Cara... Então, legal. Então, a energia tá do que você faz com ela. O que você vai fazer com a energia Fábio, que é o mestre? O grande mestre. Usar o mestre pro negativo ou pro positivo? É você que escolhe, você que se molda, você amadurece. E se não amadurecer, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque na dor a gente também aprende, cara. A gente perde amigos, pessoas, a gente já perde network, contatos, entra em sofrimento e de repente aparece um maluco louco no seu podcast e fala de uma realidade que você vira a chave imediatamente. Mas como eu não te conheço, pode ser que há 20 anos atrás você já tenha mudado. Então eu não sei em que nível a gente está. Legal, cara. Então é isso, cara. O que eu entrego para as pessoas é uma realidade incontestável e uma grande possibilidade de cura imediata. Que legal. Porque você vai parar de atrair dor, problema, escassez ou dificuldades quando você vira essa chave do Fábio. Quer mais exemplo? Quero mais Fala exemplo. um sobrenome. Seu Alves. sobrenome. Alves é o ser livre, é o viajante, é o cara que nasceu para correr o mundo. Ele é tão livre, e eu dei um exemplo desse numa live, e a mulher, eu falei assim, olha, o seu marido é tão livre que ele pode andar nu pela casa o tempo todo. E ela começou a rir, abriu o microfone, deu uma live no Zoom, né, uma reunião no Zoom, ela abriu o microfone, pediu para falar e falou assim, olha, hoje ele pegou o lixo na cozinha, amarrou e foi na calçada, na rua, totalmente nu e pôs o lixo na lixeira e voltou para dentro. E a gente brigou por isso. Ele não se deu conta. Então, o ser livre, cara, é o cara que ele pode tudo. Então, conselho terapêutico, né, de vida para o Fábio. Cuidado com a sua liberdade. O que você vai fazer dela? A sua liberdade não pode afrontar a do outro e você tem que pôr limite nela. Senão você pode andar como quer, fazer o que quer, consumir o que quer, namorar quem você quiser, entendeu? E as coisas se perdem se desvirtuam, entendeu? Daquela essência. Porque o ser livre, ele pode ser um grande mestre e professor que você é, o grande palestrante que viaja o mundo ensinando, orientando, educando, trazendo as pessoas para a prosperidade. Olha que lindo. A hora que você conecta com isso, nada mais vai fazer sentido. É verdade. De ruim, é óbvio, né? Sim. Entendeu? Essa é a pegada. Agora, como fazer isso? Qual é o próximo passo, Everson?
Eu entendi, concordo, mas tem coisa que é difícil para mim mudar. Ok, vamos buscar as dores da tua infância, aquilo que fez você criar um padrão, e vamos mudando esses padrões. Paulatinamente, ajustando padrões. Por isso que o meu método começa com a anamnese, a leitura do nome, a orientação, que chama psicoeducação, você está recebendo agora. Legal demais. E a partir daqui, eu peço para você fechar os olhos, relaxar e vamos deixar a sua mente apta a receber sugestões terapêuticas no inconsciente, que eu faço com a hipnose. Legal, esse é o meu trabalho, cara. Como que chama o seu método? Método Varoliano, que é o meu sobrenome, Varoli. Varoliano. Isso, Varoliano. Que legal, cara. Vamos lá. Umas coisas que a gente quer ouvir do Everson aqui, mas sensacional. Qual que é a maior mentira que a sociedade conta sobre saúde emocional? Cara, eu posso dizer que não é uma mentira, mas é um jeito errado de educar. Porque hoje a terapia está pautada em te dar uma percepção de cura. Posso dar um exemplo? Por favor. Então, se você é o Fábio, que é o crítico, naturalmente você pode ter um pai ou uma mãe que foi muito crítico com você. É mais ou menos que uma tendência de você atrair um crítico para aprender a ser um grande mestre. Então, um terapeuta normal, um terapeuta comum, uma terapia tradicional, vamos dizer assim, porque eu não quero deixar nada pejorativo aqui, tá? Por favor. Uma terapia tradicional, ela fala assim, Fábio, vou te dar uma percepção de cura. A sua mãe foi muito crítica com você porque o pai ou a mãe dela trataram ela dessa forma. Uma criança que apanha muito, olha, você apanhou muito porque seu pai aprendeu apanhando. E para algumas pessoas vai fazer sentido essa percepção, ela já é boa, ok? Entenda seu pai, ele foi criado assim. Mas para outras pessoas, Fábio, com um senso crítico elevado, uma pessoa com uma lógica, um racional acima da média, a pessoa vai falar assim, peraí, eu apanhei que nem um cachorro e não bato no meu filho. Por que meu pai apanhou muito e não aprendeu que bater dói, machuca, fere, magoa? Por que eu aprendi? Então a pessoa não sai daquela dor de ter apanhado porque ela fala assim, ok, eu aprendi, mas por que meu pai não aprendeu e me vitimou tanto? Essa percepção de cura, eu não diria a grande mentira das terapias, mas ela está caindo em desuso por ineficácia. O que a gente quer, Fábio? A gente quer trazer uma grande perspectiva de cura. Quer uma? A sua mãe te criticou muito, irmão, para você aprender a não criticar, porque a tendência à crítica estava em você, e isso está em Gênesis 8:21. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Você tinha essa tendência maldosa, já que é uma energia que você pode usar para o bem ou mal, você tem essa tendência, a propensão a utilizar ela de uma forma ruim, cara. Então foi importante, a sua mãe veio para salvar a tua vida, não veio para te ferir. Você entende? Sim. Olha como isso é muito mais poderoso, mais grandioso e profundo do que a percepção de cura. Isso é uma grande perspectiva de cura. Meu método com a leitura do nome, numa análise sistêmica, porque eu avalio o nome da sua mãe, eu sei quem foi o crítico sem você me dizer. Eu pego o nome da tua mãe e do teu pai, o crítico é esse. Quem é o agressor? O 19, o 10 tem uma tendência a ser agressivo. Quem te bateu, sua mãe ou seu pai? Me dá o nome dos dois que eu sei. Ivan e João. O João é o ser livre, é o 14. Possivelmente é o cara que traiu sua mãe. Possivelmente, sem julgar. Possivelmente é um cara que disperso, que não deu foco nas finanças para dentro da casa. É o viajante, ou foi caminhoneiro, não sei. É o cara que faltou. Cadê ele, meu? Cadê teu pai? Foi o militar que faltou. Foi tudo isso. A vida toda fora. Traía. Traía. Olha lá. Tô com foda-se com a família, disperso. Ô, irmão, você faz eu chorar, mano. Pô, foi eu perfeito. lamento, irmão. Eu não queria pegar no tão profundo mas assim. Isso é legal demais. Porque a sua dor, ela passa pra cá, tá? Hoje eu tô curado disso. Curei. Eu ressignifiquei isso do meu pai. Mas quando eu era jovem, criança, isso... Eu chegar, pegar minha mãe no orelhão, ligando para as amigas dela, compra os livros do meu filho do ano passado. Uau. Que ela vendendo todos os meus livros para comprar um de inglês que eu não tinha. Uau. E a filha da mãe do meu pai falasse para minha mãe, ó, não tem dinheiro para comprar seu material escolar do Fábio.
Minha mãe reaproveitava meu material do ano passado, o caderno e tudo. E a filha da amante chegava, sem ela saber que meu pai era amante dela, nem eu sabia. Falava assim, nossa, o pai é tão bonzinho, hein? Ele comprou todos os meus materiais. Olha. Então esse foi meu pai. Então quando ele estava perto de morrer, que a gente teve um encontro no hospital, que ele teve um câncer, só que eu já fui no hospital próspero, já fui no hospital bem sucedido. E ali quando ele escreveu, me perdoa, no papel que ele estava, fez traqueotomia, ele não conseguia falar. Quando ele escreveu no papel, me perdoa por não ter sido seu pai. Uau! Aí eu abracei ele e falei assim, não, obrigado por não ter sido meu pai. A ausência paterna me fez um filho forte. Então eu ressignifiquei, Isso pai. é uma grande perspectiva de cura para você ressignificar. Quer mais uma? Bora. João é 14, ele é Alves também? João Batista Clemente. Então, João dá 14. Olha só, seu pai não tem o Alves, mas João é 14, cravado o número, que é o viajante, o ser livre, e Alves é 14. Você não tem que perdoar e você não tem que usar o erro do seu pai para melhorar. Você tem que entender assim, ó. Eu honro meu pai por ter assumido cometer erros que eu estaria sujeito a cometer, ou até cometi. Eu honro a vida do meu pai porque, por errar, ele me salvou. Aí sim, isso é grande perspectiva. O ser livre. Legal. Tudo que você precisou para a sua cura, ainda que você possa errar, Fábio. Sim. Seu pai, ele assumiu as vergonhas, a desonra, a perda da família, a perda de tempo de estar abraçado e você montado no cangote dele, brincando. Ele abriu mão. Ele abriu mão por você. Ele deu a vida por você. Essa é a sacada. Não é a parte que ele te deu um brinquedo, um presente, ou lembrou de você, ou no leito de morte falar, me perdoa por não ter sido seu pai. Não. É justamente onde mais pesou que ele estava salvando a sua vida. Isso é muito, muito incrível, né? Muito louco. Ressignificar isso é mais do que ressignificar, porque a Bíblia não pede para ninguém perdoar o pai e a mãe. Vocês dois que estão gravando aí, prestem atenção em mim. A Bíblia não pede para vocês perdoar papai, nem mamãe, tá? É onde dói que eles estão salvando a vida de vocês. Como é o nome dela? Naila. Nai, com I ou com Y? 13. Ok. E você? Lucas. LU 33, um grande mestre ali, ó. Vai tomar porrada e sofrer crítica. Vai sofrer crítica. Quem mais te criticou e te exigiu e te pressionou e foi narcisista com você, foi para ensinar você a não ser narcisista. Tenho certeza que você não é, cara. É difícil, muito difícil. Nessa geração, porque a gente já veio com a dor. Então alguém te curou. Você tem que honrar, não tem que perdoar. Entendeu? Alguém se envergonhou, alguém se perdeu por vocês. N também é um 14, é o ser livre, o viajante. Vai ter história na família. Se não foi papai e mamãe com traição, vovô e vovó, está sempre envolvido com algo assim. Que dia você nasceu, Naila? Dia 13/7. Então, Nai dá 13, nasceu no dia 13. Tem que tratar fobia. Você tem fobia? Medo, algum medo muito marcante de altura, avião, barata, lagartixa? A fobia de barata? Sim. Então, por que a pessoa tem energia? Não é boa nem ruim. Ela veio com coragem. Qual que é a antítese da coragem? O medo. Ela precisa do medo de qualquer coisa insignificante para ela não usar da audácia, para ela não ser tão destemida e corajosa em cometer erros com essa coragem. Então é isso que limita. Entendeu? Um pouquinho de cortisol tira um pouquinho da dopamina, da noradrenalina, para você não tomar atitudes desenfreadas. Você está num autoajuste 24 horas por dia por conta de uma barata que não existe. A hora que você se conscientizar dessa realidade, porque a Bíblia fala, a verdade vos libertará. Sim ou não? Sim, sim. Quando você tem essa consciência, pode ser que agora, nesse instante, ouvindo isso, você se determine a falar assim e agir assim. Eu sei que eu posso e eu sou corajosa para atitudes ousadas, até agressivas, mas eu não vou usar. Aí você vai ver a barata e não tem mais sentido ter medo dela. Faz sentido ou não? Muito sentido, muito surreal isso, muito legal, muito Obrigado, interessante. irmão. Obrigado. Vamos lá, você acredita que tem pessoas que preferem continuar sofrendo do que assumir a responsabilidade pela mudança?
Perfeitamente. Ela vai passar a vida com medo de barata, vai no hipnólogo, num terapeuta e tira a fobia de barata, ela vai pegar a fobia de lagartixa, ela vai pegar a fobia de avião, de altura, fobia de buraco, tem até gente que tem fobia de furinhos e coisas insignificantes, enquanto ela não souber lidar com a coragem dela. Enquanto você não souber lidar com o seu senso crítico, você vai permanecer na dor. Então, algumas pessoas renegam a terapia ou se sabotam, e que não é uma autossabotagem, é um policiamento do possível mal que está que a pessoa está inerente ou sujeita a cometer, como está lá em Gênesis 8:21. Ó, um desabafo para você aqui. Fale terapeuta. tudo. E o podcast está sendo libertador para mim. Sério, cara? A minha equipe, que os diretores mesmo, eles falam assim, cara, por exemplo, tem a Rayane, ela já falou para Nay, por exemplo, assim, você não conhece a versão do Fábio, né? Então, eu parar para ouvir uma pessoa 1 hora, 2 horas, para ouvir, assim, devido à minha rotina que eu tinha, eu não sabia o que era isso. O ser livre não quer focar, o ser livre não quer parar, o ser livre precisa sair, não pode ficar trancado. Só que é tão surreal isso que cada história está sendo libertador a minha. Olha. Antes de você que está me ouvindo aí, cara, tá ficando na mesa, tá sendo prazeroso. Terapêutico. Eu conheço, por exemplo, o deputado que estava aqui ontem, o Marco Feliciano, é meu amigo há 23 anos. Ontem eu conheço, eu falando exatamente sobre ele, eu conheci coisas dele que há 23 anos ele não conhecia, nem eu de mim, nem eu dele. E vice-versa. Porque isso é libertador, você... porque eu acho que nessa mesa aqui, eu brinco, a gente espreme para... Não é espreme no sentido figurativo. Claro. O convidado para deixar na mesa o que ele tem de melhor ali. Maravilhoso. Então isso está sendo muito legal, cara. Que Os nossos legal. episódios estão sendo muito bacana, primeiro pra gente aqui, né? Está sendo um aprendizado pra gente surreal. Sim. Como esse seu aqui agora. Legal. Muito legal, muito edificante. Eu me preocupava em deixar a entrega do spoiler, né, do meu método, do ápice do meu método, e agora não, cara, agora eu me desprendi disso, porque às vezes eu pensava, como é que eu vou vender a terapia se eu entrego ela nos podcasts? Então, segurava. Agora, eu acho que você precisa saber tudo o que eu sei, e se você quiser viver a experiência comigo, vem que você vai ser bem acolhido, porque aí tem a prática que é absurda, Fábio. Você já fez hipnose ou não? Não. É absurdo. Mas você faz hipnose todas as noites. Porque em alguns segundos antes de você desligar, a ponto de você não ouvir o seu próprio ronco, não ouvir um barulho dentro da casa, você entra no estado de frequência chamado teta. Então, vou te dar um exemplo da hipnose. Você está com a tua companheira do teu lado e ela fala assim, amor, você está acordado? Você está acordado, mas você fala assim, putz, se eu responder eu vou perder esse estado aqui, tá tão gostoso, não quero nem falar. A preguiça de abrir a boca para responder é hipnótico já. Ali é o estado da hipnose. Ele já é da hipnose? Então você está em hipnose. Você fala, eu sei, eu estou lúcido, acordadíssimo, mas se eu responder eu estrago esse estado, essa condição, eu vai estragar meu sono. Vai demorar para eu voltar para isso de novo. A preguiça de responder é estado de hipnose, tá? Vamos lá. O trauma pode ser mais perigoso do que a pobreza? A pobreza é o próprio trauma em si. A pobreza é uma escolha traumática de regeneração da alma. Você tem medo de errar, você vive na escassez e na pobreza, porque o que o dinheiro vai fazer com a pessoa? O que o dinheiro é capaz de fazer? As possibilidades. O ser livre sem dinheiro fica trancado em casa, ele não tem dinheiro para tomar uma cerveja. O ser livre com o dinheiro não preparado, ele compra quantas ele quiser. Então a pobreza é o próprio trauma, a pessoa não sabe ainda, ela está precisando daquilo. Por isso, na minha definição, traumas são bons. Traumas são bons. E, claro, são lenitivos, são curativos. É benzetacil, é gostoso de tomar? Não. A penicilina é uma das injeções mais doloridas, mas se for preciso para matar aquela bactéria, vai doer, não vai? Então, ela é boa ou ruim? Ela é boa, só dói. Trauma é bom, só dói. É isso. Uau. Dói, Muitas aprende. pessoas não conseguem vencer os traumas, certo? Por que umas conseguem e outras não? Às vezes no mesmo ambiente, no mesmo grupo religioso, na mesma igreja, na mesma família. Vamos lá.
Eu Uma atendo dica de como vencer traumas. 2 pessoas com trauma de divórcio. Vou dar um exemplo para você. Uma tá super disposta... Mas divórcio dá trauma? Será? Trauma das brigas, trauma da Sim, partilha, sim. trauma de conflito com filhos, inúmeros traumas, não só um. 2 pessoas traumatizadas por divórcio. Uma diz assim, foi muito bom o tempo que eu vivi com ele, desejo que ele tenha uma vida próspera, que ele encontre uma mulher que dê amor e carinho para ele, estou disposta a buscar o meu grande amor. Ela muito rapidamente se conecta com o grande amor, o segundo grande amor da vida dela. A outra fala assim, não perdoo, não aceito, quero que ele tenha todo o insucesso, toda a dor e toda a desgraça na vida. Então, essa pessoa, ela está fadada a viver mais dor ainda por um motivo que eu vou falar para você qual é. Qual é? Ruindade, irmão. A maldade. A pessoa querer te ver mal, né? A maldade. O que deixa a pessoa na escassez, na dor e não ressignifica trauma. Eu falo com convicção, com 8 anos atendendo hipnose no meu consultório. A ruindade, a maldade. Tem gente que chega muito bonzinho, eu estou disfarçado na minha sala, a pessoa na recepção atende um telefone e começa a mandar na vizinha ou na amiga, fala, por que você está fazendo isso? Vai lá e fala para ele tal coisa. E autoritária, dominante, indelicada, prepotente, arrogante. O que Paulo Vieira resume tudo isso num pacote só chamado orgulho. Orgulho, irmão, orgulho, não desce o degrau, não deseja o mal. Cara, a pessoa que está disposta à cura e ela aprendeu na dor a ser melhor, ela vai curar qualquer doença, irmão. Ela só está curada do próprio potencial mal dela própria. Por isso não tem castigo de Deus. Deus é tão bom que ele já sabe que você se autoflagela, ou flagela, né, com ele. Você se autoflagela, se autopune, você se açoita para se libertar da sua própria maldade, do seu potencial mal. Não precisa ser a maldade em si, mas o medo da maldade já faz a gente se traumatizar e se punir. Na terapia tem cura pro ingrato? A gratidão, ela tem uma relação direta com o sucesso, porque a física quântica descobriu que não se deseja prosperar e se conquista por desejo. Se você traz a sensação de que já conquistou algo do futuro, e aí você conquista o sucesso. Então, a sensação clara de você já ter algo do futuro agora, mesmo não tendo, se chama gratidão. Sem gratidão, por isso a ingratidão não resolve nada, ela só te afunda. A ingratidão ela é um pecado não justifica, né? Assim, um cara que cometeu um homicídio, ele vai ter alguma justificativa. Exato. Ele vai ter um porquê, mesmo que seja um porquê covarde. Sim. Matei de raiva, matei de inveja, matei... Porque me descontrolei. Me descontrolei. Claro. Roubei, ele vai ter uma desculpa. Trair, ele vai ter uma desculpa. E geralmente tem uma desculpa boa para cometer uma coisa ruim, né? Sim. Sempre você encontra um bom pretexto para cometer para tomar uma péssima decisão. Você reveste ele ali de um bom pretexto. Estou traindo, péssima decisão, por um bom pretexto. Claro. Estou sendo abandonado, barará. Enfim, sempre uma mal decisão tem um bom pretexto. Agora, a ingratidão, eu não consigo encontrar um pretexto para a pessoa ingrata. Eu sou ingrata com alguém que me fez o bem. E aí? Cara, a ingratidão, você pode dizer que é ego, né? A Bíblia diz que para Deus é igual o pecado de feitiçaria, pior, né? É porque quando o ego ele prevalece, Fábio, o ego prevalece. Tchau, querida. Aqui o podcast, ele falou que a vontade é de gente louca, então a gente se despede. Tchau. Tchau. Aqui eu acho que é assim, não é que tem que funcionar? Assim, cara, não pode disfarçar aqui, né? Então vamos lá, cara. Quando o ego prevalece, quando esse ego prevalece, a pessoa acha que tudo que foi feito para ela foi por obrigação. Aí nasce a ingratidão. E não, cara, o servir não é obrigação. O servir se chama servir por amor. Servir é o ato de doar sem esperar nada em troca, não é?
Então, quando o ego está em alta, ele acha assim, todo mundo trabalha para mim, por mim, faz só o que eu quero, porque eu sou o maioral aqui. Tem que ser por mim. Então, a ingratidão, ela nasce do quê? Nasce do ego. Egocentrismo, né? E não tem uma justificativa para ela. Ah, não. Com certeza não. Sua opinião, por que tantas pessoas, às vezes, a pessoa enriquece financeiramente, mas continua emocionalmente destruída? Que legal você perguntar isso. Amei. É porque os princípios são princípios e eles não se conflitam entre si. Então tem o rico imoral, desonesto, tem o rico ladrão, tem presidentes de alguns países do mundo, eu não preciso citar nenhum aqui, né, porque a gente não está falando de política, mas presidentes imorais, corruptos, desonestos, presidentes ditadores e carrascos e cruéis, inclusive, né? O cara disse, olhou feio para ele e manda matar. Cara, um princípio não afronta o outro. O da riqueza não afronta o do relacionamento. Tem gente que é muito feliz no amor e não consegue prosperar financeiramente, mas tem a melhor esposa do mundo ao lado dele, custe o que custar, em qualquer condição, ela não abre mão de estar com ele. Falta de conhecimento, falta de habilidade, falta de atenção, o que você acha que faz a pessoa ser bem sucedido numa área e na outra não? É o aprendizado, cara, por isso o nome é esclarecedor. Por isso eu sei, dia, mês e ano de nascimento, fala aí, vamos dar exemplo? Vamos lá, 27/6/83. O 27 é o número do amor, é que abarca e atinge milhares de pessoas. O 27 que não consegue transbordar no amor, ele precisa transbordar essa energia de outro jeito. Como? Sendo intenso demais. Então quando está feliz, está muito feliz, tudo é intenso. Quando come, come demais, quando grita, grita demais, quando ri, ri demais, quando fuma, fuma demais. Então ele é intenso demais. Então, quando ele transborda no amor, ele projeta essa energia maravilhosa, uma das mais poderosas do mundo, que é o amor, de um jeito que não precisa ser tão intenso assim com tudo. Agora, o 27 pode ter dificuldade de dizer não, empresta dinheiro para todo mundo, vai perdendo, até um dia que se endurece, né? Que é o 9. Qual é o mês? Junho, 27 de junho. O mês 6, né? Então você da letra F, que é a sexta letra, Fábio da 24, que dá 6 e nasceu no mês 6. Mais uma prova convicta no meu método de que você é o mestre, você é o professor, o paizão, orientador. Precisa acolher essas pessoas que até inconscientemente se conectam com você, tá? Você é um grande mestre, é um grande acolhedor. Tem que usar essa energia para às vezes erra demais, né? Cara, não tem problema errar. Cara, errar é aprendizado. Você não pode se culpar. Tem que ser gentil com a sua versão de 1 minuto atrás, tá? Para trás, até a tua consciência de quem você é lá na infância. Não se puna. A tua parte que errou está te levando para um bom caminho. Legal, não tem cobrança. Deus não quer cobrança. Jesus puniu a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ele acolheu e falou, filha, eu não te condeno. É assim que você tem que tratar as pessoas e você mesmo. Que legal, cara. Tá? Que sensacional isso, hein, meu? Obrigado, cara. Sensacional isso. Uma história de 35 anos lendo nomes, tá? Vamos Nasceu lá. disso. Qual foi o caso mais impossível que você viu se transformando, que você viu transformado através do seu método? Boa pergunta, irmão. Boa. Um caso de doença física que é considerada impossível. Fibromialgia, uma mulher do Espírito Santo fez uma ligação por vídeo, me contratou, viria 20 dias depois aqui para São Paulo fazer a primeira sessão, e ela com um caso de com várias internações, o histórico dela, tomando tramal e morfina alternadamente, porque senão estava viciando em morfina, para tirar as dores no corpo todo. E aí ela melhorava, tinha uma melhoria no hospital, ficava em casa entrevada, parou de lavar louça, inclusive, arrumar a cama por conta de dores nas mãos, dedos. E ela fez uma sessão por vídeo para eu acalmá-la, mas aconteceu no processo da hipnose, nós regredimos a infância dela e ela encontrou a causa originária da fibromialgia. E 20 dias depois eu não tinha o que fazer aqui. A sessão não precisou. Ela tratou outras coisas. Uma tristezinha porque não via o sobrinho. Olha que coisa, uma coisa banal, vamos dizer assim. Tô triste porque
Meu irmão se separou, a esposa levou o sobrinho para longe, eu tenho vontade de ver, tenho saudade, às vezes eu choro de saudade. Isso era... Ela não sentia dor nenhuma. No quarto ou quinto dia depois da sessão online, Eu tenho uma pessoa para te indicar. sumiu, assim, não tem da minha fibromialgia, tá? Está nesse estado que você está falando aí. Tá. A fibromialgia, investigue se não tem o número 19. Não, que você não vai saber ler o nome, mas se é do dia 19, a data, o ano 1972, a soma dá 19, 1963 dá 19, 1981 dá 19, 1990 dá 19. pessoa? Provavelmente É Telmira o nome. Eteu, ET 15, Mira, 19, 28. Não, Etelmira não é, tem que ver sobrenome, data, enfim. Não, mas não está aí no nome. Legal, mas eu vou te indicar Eu essa fiz pessoa. um mapeamento e descobri. Eu vou te indicar essa pessoa. Posso deixar um spoiler bom aqui? Por Pra quem favor, quer tratar deve. Fibromialgia. Fibromialgia. E você tem um paciente para fazer Boa, obrigado. com ela, que é minha Vamos. sogra. Vou falar aqui ao vivo. Ah, sua sogra? Minha sogra. Tá, então vamos fazer um... Se ela permitir que a gente, né, divulgue isso Permite. depois, tal, permite? Permite. Tá. Então vamos trabalhar com essa possibilidade Legal. aí. Então, olha só, fibromialgia, ela é decorrente de uma ou de muitas surras que a pessoa tomou na infância. Cara, Em algum momento o gatilho se instala na fase adulta, um Peraí, medo, você vai algum susto, e aí começa o processo de você vai repetir fibromialgia. isso aí. Vamos lá. Fibromialgia é o quê? Olha só. Não. Quer ligar para ela e pôr ao Hã? vivo? Põe no Viva Voz, dona Teomira aí. Hã? Põe no Viva Voz. Põe o microfoninho aqui perto do seu celular. Olha, Bora. aqui, ó. Ao vivo e a cores. Ligando para dona Teomira. O pau Everson, quebra você não aqui. falou que é Eu de sou louco o negócio irmão. aqui? Então, É. então você achou outro. Maravilha. Galera, é isso aí. Desperte o louco que há em você. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperte o Louco. Minha sogra, muito boa noite. Eu tô bom. A senhora está podendo falar um minutinho ao vivo com a gente? Ok, eu estou com o Dr. Everson aqui. Ele tem um método de terapia incrível. Inclusive, ele tem um método para fibromialgia. Tá me Eu ouvindo? queria que você desse uma palavrinha com ele aqui agora. A senhora tá me ouvindo, dona Teomira? Ok. Me fala a data de nascimento da senhora. 21/11/73. 1973 dá 20, 21, 22, 25. Tá. E Teomira do quê? Máximo dos Santos. Máximo. Dos Santos. Tá. E é do mês 11. Me fala uma coisa, dona Teomira, que quando começou a crise de fibromialgia? Em 2016, mais ou menos, ele já estava antes, só que eu não sabia. Demorou a descobrir e em 2016 descobri. Tá, já estava antes, mais ou menos quando? Tem uma ideia de quando começa as dores? Antes de descobrir. Forte mesmo em 2016. Tá. Aconteceu algum evento trágico em 2016, 2011, 2010? Aconteceu alguma coisa traumática, chocante, dolorosa na vida da senhora? Não que eu lembrasse. Tá. Perda de um ente querido em 2010 ou 2011? Não. Ok. Mais uma pergunta. Senhora, posso perguntar? Pode. A senhora tomou alguma surra muito violenta na infância ou apanhou muito na infância? Já, nem tanto surra, nem tanto, mas eu ficava muito sozinha com as crianças, assim. A mãe saía para trabalhar, voltava. Se tivesse muita chuva, muito tempestade, não voltava, eu ficava sozinha com os meninos pequenos. Não, a solidão não. Quero saber se a senhora apanhou. Teve algum episódio que a senhora tomou uma surra? Não, já, mas não assim, tanto, mas já. Tá. Então, no meu método, é Etelmira, né? Isso.
No meu método, a gente procura eventos que a senhora tenha tomado surra, apanhado muito. O que acontece? O cérebro da criança, quando vai apanhar, ele dá um comando para o físico, que é uma contração muscular. Então, o que a criança faz para evitar a dor? Ela se contrai, ela faz bastante força, principalmente na região que ela sabe que está vindo as palmadas, chinelada ou a chicotada, varada, né? Então, essa contração faz com que, no futuro, um evento traumático, uma perda, um susto, um assalto, não importa, faz com que ative esse gatilho da infância da contração. E o cérebro dá um comando para o corpo todo e joga cortisol em várias partes do corpo, entende? Então, com a hipnose, a gente desarma esse gatilho da infância aí, essas possíveis surras. Tem criança que mulher ou com fibromialgia que eu tratei, e que ela teve uma promessa que iria apanhar, né? E o pai ameaçou, levantou a mão para bater e a mãe não deixou. É o único caso de fibromialgia que teve uma melhora incrível e é de que ela teve uma ameaça e não apanhou. Mas todos os casos têm uma história de surra, tá? Então, dica para a senhora... dica da senhora é tratar as surras da infância. A senhora vai ter uma melhoria incrível, tá bom? Dona Tel, eu chamei a senhora aqui junto com o Dr. Everson porque ele tem casos aqui que eu achei muito interessante de tratamentos através da terapia de fibromialgia. Eu falei, poxa, eu tenho minha sogra que sofre com fibromialgia, e a fibromialgia é uma doença covarde, né? Que ela é, meu Deus do céu, misericórdia. Então, eu queria muito apresentar ele para a senhora. Depois, se a senhora me permitir, ele fazer um contato com a senhora depois em particular para fazer uma consulta terapêutica com a senhora. Se a senhora aceitar, eu vou presentear a senhora com isso e ele vai... É muito legal, são terapias legais e inclusive nós estamos fazendo uma terapia aqui ao vivo comigo. Ele está fazendo tá me clinicando aqui ao vivo. Tá bom? Obrigado, viu, dona Teomira? Um beijo no coração da senhora, tudo de bom para a senhora, viu? Quero ver a senhora saudável, que o que depender de esforço meu que eu puder fazer para ver a senhora bem vai ser um prazer, porque a senhora é a melhor sogra do mundo, viu? Obrigada, Deus abençoe. Tá bom? Amém. Beijo, tchau, minha sogra. tchau. Tchau, tchau. Esse é o Desperte o Louco, que aí você é isso, Fabio, cara. Que ousadia. Você vê, a pessoa não dá significância. Você viu? Ela falou, até apanhei, mas eu ficava muito sozinha. A pessoa não dá a devida significância para a origem do trauma. Por isso que nas terapias o trauma não é difícil tratar na raiz. Tem coisas banais, Fábio. Banais mesmo, assim, que uma geram bobeira que geram trauma no futuro. O terapeuta tem que estar atento a qualquer história, pequenos sinais, isso mesmo. Maior doença do século para você? Maior doença do século é a ignorância, irmão. É a pessoa não aceitar a cura, não aceitar uma proposta lógica, técnica, uma nova descoberta. Cara, não dá para tratar o ignorante. Desculpa, mas... Vamos lá. Cara, uma pergunta para colocar o terapeuta na saia justa aqui. O que você acha dessa galerinha do Farma-Aura? Farma-Aura. Olha só. A juventude está extremamente ansiosa e existem algumas técnicas, tá, muito antigas, que você agacha, levanta os braços, você se agacha e solta as mãos assim, ó. Se você fizer esse exercício de respiração... e fizer isso 10, 20 vezes, você controla a crise de ansiedade, tá? Então, os antigos, tecnicamente, já farmavam aura, isso não é novidade. É um exercício terapêutico. Mas calma. Mas ficar fazendo inúmeros movimentos, isso paira a banalidade, a futilidade. O que eu vejo é o seguinte. A gente não pode julgar porque a gente não sabe qual é a dor do ser humano. Alguns precisam do cigarro, cara. Se não fumar, ele vai ser um maluco, agressivo, grosseiro com todo mundo. O cigarro está acalmando a pessoa.
Ah, mas droga faz mal? Claro que faz. Cigarro faz mal? Claro que faz. Só que todo mundo tem um vazio emocional e cada um busca um jeito de preencher. Com algum vício, uma dor ou com a energia revertida para o positivo, concorda? Ajudando pessoas a não fumar, ajudando pessoas a não beber, ensinando pessoas que precisam aprender, como você, o mestre. Então, cara, o que você vai fazer da tua energia, não é? Pois bem, não vamos julgar. A molecada e até adultos, eu tô vendo rolando pelo chão, virando cambalhota. Cara, é ridículo, é. Não me compete julgar a dor de ninguém. É por isso que eu me abstenho... De comentar. Não é de comentar, eu me abstenho de julgar. Embora pareça ridículo, embora não faça sentido para ninguém. Cara, o que eu vejo num espectro, né, de generalizando a coisa... eu vejo que farmar a aura é uma busca de algo que não vai funcionar, porque não trabalha a raiz do problema. Como fumar não vai funcionar. Como beber não vai funcionar. Como usar droga, como pornografia, como ficar deitado no sofá assistindo Netflix todas as noites, não vai funcionar. Você falou uma coisa legal, vício. Você viu um pensamento seu acolhedor. O cara sabe que fumar não faz bem, acalma ele. Como ele ser curado desse vício? Ah, cara, eu tenho um segredo aqui. Tem? Para quem quer parar de fumar. Duvido que não funcione. O cigarro é uma forma, não especificamente de preencher um vazio, como eu falei, mas de matar o próprio ego. Por quê? O fumante, ele tem sabedoria acima da média, ele tem liderança acima da média, ele é um grande líder. Só que ele vai ser autoritário, impositivo, arrogante, prepotente, dono da razão. E dono da razão com razão. O fumante ele não tem a razão sem razão. Ele sabe o que está falando. Então ele vai impor a razão dele sobre a do outro que não tem razão e está tudo bem. Agora, que tal ser um pouco empático e deixar quem não tem razão ter razão? Que tal você ficar quieto quando você ouvir um absurdo? Você para de fumar matando o ego. Você fala, não estou aguentando de ouvir isso. Você está matando o ego sem o cigarro. O dia que você ficar quietinho e para de querer impor a tua própria razão, mesmo quando você a tem, você acaba substituindo o cigarro pelo silêncio, que dói, machuca, você passa raiva. Mesmo tendo a dependência química? Mesmo tendo a dependência química, porque o teu corpo ele repele o que não presta. Se ele está aceitando o cigarro é porque está sendo bom. Olha, é polêmico falar isso, tá? Vou tomar porrada nesse podcast. Por quê? Ó, o fumante, mesmo sendo prejudicial, não recomendo, tá? Deixo todas as minhas ressalvas. O cigarro é bom para ele matar o próprio ego. Não pare de fumar se você não achar outro recurso para fazer diferente. Eu deixaria de ter razão. Porque quando você se intoxica com a ira, com a gana, a falta dessa gana de poder se defender ou de argumentar na sua razão, deixa a pessoa ser feliz. Por que você vai tirar ela daquele estado? Por que você vai retrucar? Fica quieto, vai doer em você, fica mordido. Aí você vai se intoxicar com cortisol. Quando você fumar, você já está intoxicado antes do cigarro, o seu corpo vai repelir o cigarro, você para de fumar. Uau. Não tem como o fumante que muda de comportamento conseguir fumar. Ele vomita. Modelo de escola atual. Olha, isso aqui é polêmico, hein? Prepara profissionais ou destrói identidades? Modelo de escola atual. Ensino brasileiro atual. Não estou aqui falando de política, tá? Por favor. Tá. Falando da educação em si. Com todo respeito e carinho pelos docentes, professores, por quem estudou o magistério, quem se preparou na pedagogia, Ana Teberoski, Piaget, Paulo Freire. Respeito todo esse ensinamento. Mas está falando estudo atual, ensinamento. Que ensinamento? Existe? Alguém lida com a emoção do jovem ou piora o jovem? Meu filho chega chorando em casa porque a professora reprimiu ele ao ponto dele não querer voltar para a aula. Cara, que ensino que está tendo no Brasil? Cadê o civismo? Cadê o amor pela pátria? Você acha que uma juventude que só tem que ser livre, que ensinam o progressivismo social, vai se apegar a um país para proteger o próprio país, para ter consciência de voto? Nunca. Jamais, irmão. Que educação que esse jovem está tendo? Não tem educação financeira, não tem educação social. Nada. E emocional. Não tem uma inteligência emocional, que era para ser uma matéria principal ali. Esquece, tá furado. Tá... Show. Desculpe. Se você pudesse mudar apenas uma crença que milhões de brasileiros carregam,
qual seria a crença que você mudaria? Cara, eu tentaria partir por um Deus científico, mesmo sabendo que não é assim que funciona. Eu mudaria uma crença de que assim... Por que você precisa acreditar em Deus? Pegaria aparelhos de medição neurológica, um neurofeedback hoje, que você põe eletrodos no cérebro e mostra imagens divinas e traz sensações hipnóticas de um sobrenatural. Você sentir teu corpo fora da tua pele e você ouvir um louvor e se emocionar e mostra na tela como o cérebro da pessoa se comporta com noções sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre identidade espiritual e mostra para a pessoa cientificamente como é que a sua mente está brilhando. O seu lado genial, sensacional, criativo, que tem ideias de mudar a humanidade com essas ideias e de se transformar financeiramente também. Então, eu acho assim, prova que Deus existe porque a ciência já não tem como negar ele. Então, já que você é tão racional, cético para ser ateu, mostra o comportamento da sua mente com uma ideia de Deus para ver o que está acontecendo na tela. Cara, quer mudar a crença da humanidade? A ciência está aí à disposição para isso. Uau. Por que não? Agora, mas então você está querendo desfazer e tirar Deus do contexto espiritual para querer dizer que ele é científico? Isso não é Deus. Não importa. O que importa é o resultado. A pessoa vai melhorar a fé dela pela ciência. Depois ela se engaja numa religião. Uma pergunta. As pessoas hoje, às vezes, elas têm uma decepção de Deus. Não estou aqui falando de religião. Elas criaram uma frustração, uma decepção. E às vezes, por exemplo, elas não querem esse encontro com Deus, com medo do Deus religioso que aprenderam. Tá. Aí ela prefere evitá-lo. Porque, por exemplo, se você pegar a lei os princípios da física ali, por exemplo, a causa e efeito. Certo. O efeito nunca vai ser maior do que a causa. Se eu quebrar esse copo de vidro, copo causa. Os cacos de vidro quebrados, efeito. Exato. Então, se eu juntar o efeito, eu não vou fazer duas causas. Eu vou fazer não vou fazer dois copos com os cacos de vidro. Ou seja, o efeito nunca será maior do que a causa. Uhum. Lei da termodinâmica. Seres inanimados não vão produzir seres animados. Uhum. Então, com isso aí você pega, por exemplo, a termodinâmica, você destrói a teoria do Big Bang, da evolução Sim, claro. do nada. A causa e o efeito, você pega o Homo sapiens, o macaco e o homem. Quem é o maior? Então, mas será que as pessoas, elas não querem ver Deus, temem ver Deus pela aplicabilidade da religião? Por exemplo, a religião destruiu o cristianismo na Europa. Eu tive, por exemplo, na catedral ali Não deixa eu perder a pergunta inicial. Tá. Está ela aí registrada? Tá registrada. Fala de novo. Vamos lá. Para concluir o raciocínio, por exemplo, você vai ali na Catedral de Florença, onde foi palco de pregadores como Charles Spurgeon e etc, Sim. etc. Cara, tá morto isso. A religião, Charles Spurgeon fumava seus charutos e a sua catedral na Inglaterra era superlotada. E tá tudo certo. Só que daqui a pouco a religião vem, sufoca isso, ok? Uhum. Então, o que você acha? As pessoas, elas têm medo de Deus ou têm frustração sobre Deus? Vamos falar de quem se frustra com relação a Deus. Vamos pegar tudo que está na Bíblia, resumir numa frase só que está lá. Para essas pessoas, a frustração sobre Deus. Boa. Cara, a fé sem ação, ela é morta. A pessoa que espera e cria expectativa em Deus, depois vai botar culpa em Deus, porque esperava dele. Então Deus deu recurso, Deus é um Deus do milagre, irmão. Deus deu recurso para a gente executar o plano de vida para o nosso progresso. Sabe o que é mais lindo de Deus em nós? Isso se chama protagonismo. Ele quer que você seja o herói da história, ele quer que você seja o vencedor, ele quer que você seja o conquistador, ele quer que você seja o grande paizão que salvou teus filhos, salvou tua família, recuperou teu casamento. Deus quer de nós o heroísmo, o brilho. Olha que Deus lindo, cara. Ele projeta para nós um pouco dele, por isso o Salmo está escrito, vós sois Deus. Então, se você não agir, Deus não vai fazer no teu lugar, vai se frustrar mesmo. Parabéns por ser ateu, porque talvez seu ego precise do ateísmo para você aprender a viver. Essa aqui merece palmas e merece um corte especial. Deus, vou gravar essa frase, hein? Deus quer que você seja o protagonista. Uau, muito foda isso, irmão. Você tirou isso, você falou que tira a coisa lá do fundo. Muito foda isso, caramba.
É isso, Deus quer tirar você do camarim da frustração e te botar no palco da existência. Quem e falar, falou vai. que Deus quer que você seja... Uau. É pra servir... Essa vibrei aqui, cara. porque você vai servir a Deus, você é servo, você é serviçal. Não, Deus vos quer como amigo dele. Uau. Cara, então esse negócio de servo, eu sou meio contra a religião que fala que você tem que ser servo. É lindo ser humilde perante Deus. Porque ele é o gestor, o maioral, o grandioso. Mas por ser tão grandioso assim... Imagina um rei num palácio, no seu reinado, no teu castelo, chamar o mais humilde serviçal e falar: hoje esse reinado é seu, a festa é para você, o brilho é seu. Que pai incrível, parabéns. Você, né, educa teus filhos ali, criando porcos, galinha. Cara, olha o que Deus faz com a gente, ele põe a gente em primeiro lugar. Isso não dá para medir Deus, né, cara? Uau, isso é amor, cara. Deus é puro amor. Sensacional essa é para você sacudir a alma aí, meu irmão. Eu tô meio pastor hoje. Eu acho que ficou... Ele sentou nessa cadeira aqui? Sentou nessa cadeira. Eu acho que, ressoou em mim. Marcos Feliciano. É Marco ou Marcos? Marco Feliciano. Cara, Vamos que lá. legal, que honra estar aqui, sentado no lugar que você teve, cara. Que honra. Vamos fazer Obrigado. a leitura do nome dele aí? A leitura, a numerologia pitagórica de Marco Feliciano. Bora. Marco. É. Marco dá 24, que é o mesmo que Fábio, que dá 6. Então... Ele é meio gay mesmo, pastor. Então, tadinho. É teu amigo, então ouve isso daí, tá? Então, olha só. Marco dá 23, o ser livre, o viajante. Marcos 23. É 24. Marcos então é 24. Escapou, hein? Marco é o ser livre, o viajante. Então, exercer o propósito dele com essa liberdade de pregar para o mundo, tira ele da possibilidade de sair pelo mundo fazendo besteira. Olha que legal. E Feliciano, o FE, dá 11. 11 é aquele que tem o chamado de Deus, é que ouve a voz de Deus sem intermediário. Fê de Feliciano, eu não vou ler o nome, não dá tempo de eu ler agora aqui, senão precisava de papel e caneta para fazer conta, mas FE é o 11. Você é do mês 11? Não tem a sogra, perdão. O Marco é o do 11 tem esse mês, dom, tá? Ele é de 12 de outubro. 12 é o grande orador. É o grande orador. 12 dá 3, tá? O dia do aniversário dele é 12 de outubro. 12 é o grande orador, outubro é o grande líder, né? Que é o palestrante, o que está sozinho no palco. E Marco é o viajante, o ser livre, aquele que propaga ao mundo, né? A tua verdade, a tua realidade. Isso é maravilhoso. Beatriz, Edmeia Beatriz. Ao vivo, hein, galera? Que o pau quebra. Edmeia. ED dá 9, M 13, 18, 27, 28. A grande líder. Se não cuidar, ela manda em todo mundo. Precisa cuidar dessa liderança, tá? Da Edmeia. Cuidar. Mas o ED... Sua esposa? ED é o número do amor. Aquela que cuida de todos, amorosa. Mas essa liderança, se ela projetar para empreender, para negócios, e ela amolecer e trazer a feminilidade para o lar, o carinho, o dengo dessa amorosa, que é o ED, né? Que é 9, ela equilibra essas energias, põe liderança no negócio, dá algo para ela cuidar, para empreender. Ela é empresária brava. Então a empresária, ela tá na vibração dela. Dia 16 de dezembro. O 16 é aquele que sofre uma rejeição do pai, cara. 16 tem uma sensação de ter sido rejeitada pelo pai. E eu trataria uma possível rejeição, que pode ser um pai viajante, um pai que não estava presente. No isso caso é típico dela, do 16. ela tem, nesse caso, ela tem uma relação muito íntima com o pai. Tipo... Pode ter o que for, cara. Tem que ver o dia que o pai dela viajou e não levou ela. Pode ser pontual. Viajou, ela quis ir com o pai. Por tanto amar o pai, tanta conexão, o pai não levou. Fica assim, um vaziozinho para ser preenchido de alguma forma e isso é tratável. Se ela pode não ter problema com isso, né? Se tiver alguma dor, pode ter vindo dessa... Pô, meu pai é o especial para mim. Então, olha só o valor que ela põe. Se faltar, não levou, viajou, brigou com a mãe dela e falou, não volto nunca mais. E voltou no dia seguinte, dela, entende? Com ela é uma não das importa. relações mais bonitas que eu conheço. Tá, mas o trauma não depende da relação atual. O trauma está lá no passado para você investigar. Legal. Ok? Ela nasceu que dia? Dia 16 de dezembro. Do 12. 12 é a oradora, é a grande oradora, precisa... Fala muito bem, ela é sensacional. E o ano?
De 1992. Você quer derrubar o cara e perguntar a data de nascimento, Não, eu sei. do nascimento da mulher. Eu o cara sei. se perde. 16, não, eu sei. Eu sei o Aham. CPF dela. Fala do ano 16/12 de 1992. 92. Da 21, 1992. Oradora de novo. 2 mais 1, 3. Então, 12 é oradora, 3 oradora, 7. E o final da data dela dá a missão 4, que é a construção, o trabalho, a indústria, a produção, empresa. É uma construtora. Ela trabalha com o quê? A empresa é o quê? advogada. Advogada? No escritório de... Então eu tenho que produzir em número de causas. Eu gosto de trabalhar números. Causas grandiosas, sim, mas quantas causas rodam no Ela escritório? gosta de fazer... Volume, o volume. É. Legal. Muito importante isso. Muito sensacional, cara. Vamos lá. Vamos. Qual é a verdade sobre o comportamento humano que as pessoas... Se as pessoas realmente entendessem hoje, mudaria completamente a vida delas amanhã? O significado do pai e da mãe na vida, ainda que seja um adotado. Se mudar o significado. Por quê? Eu vejo numa data de nascimento o duplo abandono, é o típico adotivo. Então, por que você tem esse nome e está sujeito a não ter pais de sangue, pai biológico? Fábio, você fala não? Não. A pessoa com duplo abandono. Por que a pessoa está sujeita a ter sido adotada? Não que seja uma realidade. Eu vejo uma possibilidade de um duplo abandono da data. Você tem que ter a percepção seguinte. Você precisou daquele abandono. Por amor, inconscientemente, aqueles pais te abandonaram. Para você ter um outro padrão de vida. Você seria insuportável. O seu ego estaria acima da média, acima de todos. Você seria uma pessoa insuportável na prepotência, na arrogância, no egoísmo. Então, a Bíblia não fala em Gênesis 8:21? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, Fábio. É essa tendência a má que está sendo purificada com as vicissitudes da vida, com perda de pai, com crises, com problemas. Achei que você fez eu ficar reflexivo sobre a questão do perdão. Não é perdoar o pai. Não, perdoar não. Procura na história da humanidade onde que fala de perdão de pai e mãe. Você vai no Alcorão, você vai na Bíblia, você vai onde você quiser. Vai na Seixonoe, pesquisa religião, Seixonoe se fala para perdoar pai e mãe. Não, obrigado meu pai, obrigado minha mãe. Muito Independente obrigado. de qualquer situação. Não, legal, perdão isso é legal. não. Vou refletir sobre isso. Por quê? Se você perdoa teu pai e tua mãe, você é vítima deles. E você não é vítima. É o teu aprendizado, a necessidade da tua alma. Legal. Tá? Então você tem que honrar, inclusive, pontos ruins. O que foi de pior na vida que aconteceu ali, honra o teu pai e tua mãe. Agradeça porque eles carregam a cruz da culpa, a cruz do abandono, a cruz da agressão. Uau. Se você deu uma surra ou bateu num filho, você sabe o quanto pesa na consciência na hora de você... Minutos depois, você fala, por que eu fiz isso? Galera, como é que eu fico? Você que está ouvindo isso aqui, meu irmão, já segue o nosso canal. Tem um cara fazendo careta atrás de você, meu. Eu falo que ele está fazendo careta, porque aqui não é coisa de louco. Olha lá. Você acredita que ele... Não, Você acredita que ele também trabalha com Cândido? Ele trabalha ele com... é meu amigo, aprendeu comigo, ele não conta, tá? Ele não conta? Não, tudo é comigo. Ele não sabia porcaria nenhuma. É mesmo? Nada de nada. Não, mas ele tem uma técnica terapêutica que eu não uso, que é a Gestalt, tá? É o quê? Sabe nada, aprendeu tudo comigo. Porque ele ia falar, ele também faz. Não sabia nada. Sabe que eu aprendi com você. Ele fala. Que legal, ele me cara. honra, com certeza. Que legal, isso é... Mas sabe que o podcast não é seu. Vai. Vai. Beijo, galera. Ai, Esse cara é bom. Pensei que você ia mostrar outro dedo. Desperte, Foi um joia. Desperte Obrigado, o louco. É ele que me trouxe aqui, tá? Foi? Então eu honro esse cara aí. Ô, Cândido, porque ele é que meu legal. irmão. Vem cá, Cândido. Desperte o louco. Vem cá pra dar um oi aqui pra nós. Vem cá ao vivo. Aqui não tem isso não. Aqui é ao vivo e a cores. Que legal. Você trouxe um Muito cara bom. muito especial. Eu estou aqui impactado com tamanha entrega. É muito surreal o que está acontecendo nisso aqui, cara. Por isso que a Bíblia fala que é mais grandioso você ouvir do que falar. É muito... O ouvir é ouro.
O ouvir é o ouro, falar é prata. E eu sempre fui muito prolixo, falador, essa parte crítica eu fui tratado com ela, mas acaba que você fica muito, você ensina muito, você se doa muito, você se entrega bastante. Claro. Uma coisa que eu te falei rapidinho, te cortando pra me sair de cena. O podcast ensina a gente a ouvir. Lembra que eu te falei? Lembro. Foi Deus que me colocou num podcast, porque eu falava demais e atropelava as pessoas. E Deus me deu um podcast que eu aprendi a ouvir, fazer perguntas realmente produtivas, e a gente acaba crescendo mais do que aquele que está ensinando. E tá arrepiado mais. igual a Uri, só o braço dele. Você pode ficar Eu vi, prestando olha lá, atenção olha na lá. minha vida. Olha lá. É Isso muito dom, surreal é e dom. o que eu tenho visto aqui, as pessoas, elas... É lógico, a gente sempre quer puxar um pouco de sardinha para o que a gente faz. Mas eu tenho visto pessoas dar testemunha aqui, disso aqui, o Dr. Everson, que elas têm sentido uma presença, uma parada diferente nesse ambiente aqui, meu. Sim, Aqui tá sendo umas paradas muito loucas. Tanto que E é tá, gostoso, né? é gostoso. maravilhoso, cara. Tá assim, e você que Obrigado, tá viu, ouvindo irmão? aí, Obrigado. você que Eu tá... te falei que tu ia gostar. Você que tá ouvindo aí, meu irmão, assiste um podcast desse inteiro, manda pra sua família, compartilha, salva, grava, porque isso aqui é transformador. Exato. A pessoa que quiser te encontrar, o Everson, como que Deixa ela eu sair faz? aqui rapidinho. Valeu. Obrigado. Beijão, irmão, obrigado. Valeu, irmãozão. Valeu. Tchau, pessoal. Pessoa que quer Te encontrar, Conhecer quer meu trabalho. conhecer o seu trabalho. vai no Instagram, tem um link lá na bio do Instagram, onde você preenche um formulário e você é sorteado para uma consulta rápida, né, de 30, 40 minutos, onde eu faço uma entrega muito bacana. Se inscreve lá, preenche o formulário. Everson Varoli com Y no final. Everson Varoli. Varoli. Y no final. Vamos tá? fazer vamos dar um presente pro pessoal do Desperte Louco? Vai, claro. Bora. O que você pode... Vamos lá, o Everson vai presentear você aí agora, o que com a Conzo? Vamos lá. Faz uma ideia para a primeira pessoa que chamar, 2, 5, como é que faz? Você que sabe, você que fala. O que você falar, a gente vai fazer. Então, 5 primeiras pessoas? 5 primeiras pessoas que chamarem ganham 30 minutos de um bate-papo bacana comigo. Então, valendo o desafio, as 5 primeiras pessoas que chamarem o Dr. Everson, tá aqui o Instagram dele aqui embaixo. Vai no privado lá e Vai no fala privado assim, e ó, escreve assistir. assistiu o episódio Desperte o Louco, ele vai presentear você com uma consulta dessa gratuita. Perfeito. Valendo isso? Valendo, Então, valendo. claro. Vai lá agora, para tudo, clica, vai lá no privado dele, escreve eu fui no Desperte o Louco. As 5 primeiras pessoas que forem lá vai ganhar uma consulta inteiramente grátis. Meu, e se é só essa palhinha aqui foi tão sensacional e você fez virar uma chavinha na minha cabeça aqui sobre a questão paterna. Porque eu tinha ressignificado diferente. E eu vi que o sentido que você dá é mais nobre. Isso no meu método é a grande perspectiva de cura que eu modelo de um americano chamado Stephen Paul Adler. Uau. Faço honras a Stephen Paul Adler, Eduardo René Trigo. É muito importante frisar esses nomes porque me trouxeram aprendizados que aprimoraram o meu método e permitiram resultados mais eficientes e mais rápidos. Tá? Então eu fiz praticamente todas as formações com eles. São Sensacional. gênios da terapia no mundo. Gênios. O Stephen Paul Adler, ele viveu talvez uns 30 anos com a filha do Milton Erickson, o pai da hipnose moderna. E o Eduardo era amigo da Beth Erickson Ellison, também conviveu com ela. E eles trouxeram para o Brasil a inovação no mundo das terapias. Que legal. Na primeira turma que teve de formação de coach da turma de Tony Robbins no Brasil, eu fui aluno, muitos anos atrás. Top. Foi aluno. Incrível. Acho que foi por aí mesmo, hein? Foi? Da hora. Então, vamos lá. Fazendo as considerações finais, uma palavra que define o Everson. Persistência, irmão. O personagem mais louco da Bíblia pra você e por quê? Judas. Porque no meu conceito, Judas, ele tinha uma grande missão e eu imagino que antes de eles estarem materializados, presentes nessa existência aqui, eles se encontraram no mundo das almas e Jesus falou, eu preciso de alguém que faça o melhor papel para transformar a humanidade, fora o meu papel. Eu preciso de alguém que se submeta ao crivo da própria culpa, do erro, de me trair,
mesmo sendo meu grande amigo. Alguém se habilita? Dos 12, ninguém levantou a mão, a não ser o Judas. O mais louco, o mais amigo, o mais corajoso, porque cada um tinha o seu papel ali. Ele precisava fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Eu honro, eu abençoo, eu acredito que a humanidade precisa ver no potencial mal, no potencial erro, algo de bom. Porque não existe mal, porque Deus está em todas as coisas. O mal é só aprendizado, lição, propósito. O erro é aprendizado, lição, propósito, ou algo que te leva ao teu propósito. Então, para mim, é imbatível, fora, é claro, Jesus, né? Esse é o personagem marcante da Bíblia, cara. Se você tiver essa percepção de que seu pai errou com você como alguém que assumiu um propósito de errar para te construir, como Judas assumiu o dele naquele papel, você não perdoa teu pai. Você fala, não tenho que perdoar nele, eu agradeço, obrigado por você assumir um papel tão ruim, tão doloroso, tão traumático. Sabe, você falou no meu Instagram agora, que você está me falando, vira uma chave em mim, porque eu fiz um vídeo eu gravei lá em Cancún, no México. Eu parei um dia lá refletindo, na beira de uma praia, e eu disse, obrigado, pai. Porque a sua ausência paterna, eu gravei um vídeo da frase que eu disse a ele, obrigado, porque a sua ausência paterna me fez filho forte. Eu sou quem eu sou hoje, foi graças à sua ausência. Só que você me ensinou hoje uma percepção diferente, não é perdoar. É agradecer a ele, tipo, olha que coisa, olha o insight maluco que veio aqui agora. Tipo a parada dos irmãos de José. Ele poderia ali, tipo, meio que se vingar, ficar puto? Não. Obrigado. É entender que no erro, no mal, tem um propósito em Deus. Porque Deus está em tudo. Posso deixar uma entrega de valor para você, como se fosse o seu último dia de terapia comigo? Posso, pode, deve. De verdade? Eu vou entregar, eu vou perder de te vender meu método com isso, tá? Porque você não vai precisar dele. Cara, quando teu pai faltou para você, ele deixou no meio do teu peito um vazio e foi o único jeito de você buscar Deus. Seu pai te conectou com Deus, ele salvou a tua vida. Se seu pai faltou, ele colocou Deus aí. Seu pai fez a maior cura da tua história. Você falar que conhece os trechos bíblicos que eu citei aqui, que eu tirei dos meus estudos, e todos eles você se conectou. O que fez essa busca aí foi seu pai tendo faltado para você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. A sua busca de Deus vem da grande entrega do seu pai. Ele perdeu a oportunidade de colar o teu rostinho lisinho, bonitinho no rosto dele, beijar você todas as manhãs, brincar com você o tempo todo, te ajudar a fazer um carrinho de madeira. Ele perdeu a sua oportunidade de ensinar muitas coisas. Ele abriu mão, ele renunciou. Ele falou, meu filho precisa construir Deus nele. Ele fez isso sem saber o que estava fazendo? Não. Sem saber, não. Sabendo muito bem o que estava fazendo, só ele não tinha consciência disso. A alma é diferente de corpo, é diferente de consciência. A alma faz o que tem que ser feito. Homens não fazem o que querem fazer, eles fazem o que precisa ser feito, tá? Palavras do meu amigo Cândido, nos últimos dias tenho usado isso terapeuticamente. Obrigado, irmão, por me relembrar disso, que a gente sempre aprende e quase nunca a gente aplica. Uau! Seu pai foi homem, macho, ele fez o papel dele e você está aqui graças a ele. Não em que pese o que sofreu com ele, não. Graças ao que ele se determinou, embora não fosse consciente para ele. Que loucura, hein, meu? Você então sufocou, faltou ar? Desperte o louco que há em você, moleque. Everson, o versículo da Bíblia que é o Desculpa, seu versículo. chorei, mano, pode te falar isso, tá? Chorou? Chorei. Uau, esse aqui é o Desperte o louco, meu. Foi. Que sensacional, irmão. Um pouquinho da tua dor, ela vem pra mim. Eu segurei pra não chorar aqui, viu? Eu segurei as lágrimas aqui porque... Eu chorei por você, desculpe. Eu faço o teu papel, não tem problema. Da não hora, tenho vergonha cara. de chorar. Meu, dá pra entender que você tem que despertar o louco, irmão. Cadê o... Desperte o louco que é em você. Entenda que a sua resposta está na sua entrega. Parar de correr, parar de ficar feito um maluco, como eu já fiz muito, atrás de dinheiro, atrás de resposta, atrás de contas. Meu, entrega a tua vida ao teu propósito. Bote pra F. Desperte o louco e faça acontecer. Everson,
Esse cara tá te ouvindo ali agora, o que você tem pra dizer pra esse cara? O Everson tá chorando aqui, ó. Desperte o louco Você é quer foda, com o Everson. choro ou sem o choro agora? O choro, meu, vambora. Uma entrega de... Fala aí, provoca ela então, vamos lá. Provoca ela. Esse cara tá ali te vendo chorar agora. Tá vendo o meu terapeuta chorar, irmão. O desperte louco é foda, irmão. Não tem jeito. Desculpa a palavra aqui. Não tem uma palavra melhorzinha do que essa. É essa mesmo, tá? Mas olha que coisa maluca. Você entregou que coisas muito libertadoras. Esse cara que tá ali agora te ouvindo, tá te escutando, tá te vendo, tá vendo um terapeuta da sua estirpe, um cara tão grandioso como você. Você é iluminado, você é grande, você é poderoso em Deus no sentido de você carrega coisas incríveis. Cara, esse cara tá no fundo do poço te ouvindo. Qual que é a tua mensagem pra esse filho de uma égua que tá pensando em desistir de tudo, mas hoje ele não vai desistir, hoje ele vai ressuscitar ali onde ele tá. Qual que é a tua palavra pra esse cara? Vamos lá. Fazer pipa me deu habilidade manual que despertou em mim uma criatividade. A criatividade me levou a dar uma ideia de empreendedorismo para um vendedor de tempero. Eu fui vender tempero na estação. Por conta da minha criatividade, o negócio triplicou, quadruplicou. E eu, sendo sócio dele, permiti, eu com 15, 16 anos, permiti que ele duplicasse ou triplicasse a renda dele e ainda me desse a metade de tudo lá. Olha só. Essa venda de tempero me fez me conectar com ervas e o que me levou a uma loja de produtos naturais onde se embalava ervas, que me levou a aprender a ciência dos números, aprender sobre números. Para mim, em algum momento da vida, pareceu não fazer sentido. O que eu quero dizer para você é que tudo que você está vivendo de dor está construindo você. Você não precisa colocar as coisas mais no acaso, porque tem Deus em tudo. Tudo que me levou a vender erva, a trabalhar com produtos naturais, aprender sobre os números, advogar. Eu passei muitos anos refutando, rejeitando a profissão da advocacia. Eu não sabia que lá eu teria os melhores argumentos, a estratégia retórica, o argumento da oratória para convencer a pessoa de que o pai não é o vilão, a mãe não é a vilã. Isso é estratégia jurídica. Não teria vindo de outro lugar. Então agora eu entendo e eu honro o Everson, vendedor de pipa, de sorvete, de tempero, trabalhando com ervas, aprendendo números, advogando e agora estando aqui no podcast fazendo essa entrega. Uau. Tá difícil para você? Não para. Por isso, quando ele perguntou qual é a palavra que define Everson, uma só, persistência. O resto Deus entrega. Sabe por quê? Você está preocupado com o como. Olha só, eu planto 3 grãozinhos de milho em cada cova e piso em cima com a terra. Jogo terra em cima e piso. Você só planta, só semeia. Você está preocupado como é que vai germinar, como é que vai sair raiz, como vai crescer o caule, como vai dar novos... a baga ali sei lá, o sabugo, a espiga, como vai formar. Cara, isso não é com você, isso é com Deus. Você está preocupado com como vai acontecer? Não, só semeie e seja persistente no seu semear. Acabou, o resto Deus faz, o como não interessa. Você vai colher. Aprendi a lição do dia e vou mudar a partir de hoje, hein? Eu não perdoo meu pai, não. Eu honro o meu pai, aprendi, hein? Eu honro o pai, Virou a chave, mãe. mudou a vida. Essa chave eu virei pra Não, sempre. Honro meu pai. Você se apaixona por ele. Honrar não é respeitar o pai no asilo, respeitar a história, não. Respeito é respeito, honrar é honrar. Honrar é se apaixonar. Uau. Pelo peso da cruz que ele carregou, pelas dores que ele te Uau. provocou para te transformar. Ele renunciou a tudo por você. Meu, sensacional. Encerramos mais um episódio do Desperte o Muito Louco. obrigado. Já falou o seu Instagram pra galera aqui, não? Everson Varoli com Y no final. Tá aqui Everson embaixo. Varoli. Então, cara, segue esse cara, porque foi poderoso, hein? Tá aqui embaixo o Instagram dele. Segue ele e tamo junto e até uma próxima. Valeu, irmão. Bênçãos, cara. Parabéns pelo trabalho. Amém. Obrigado, gente. Valeu, equipe.